Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Para completar, você lembra do Vitor Cuesta, zagueiro argentino de 37 anos de idade, com passagens por Bahia, Botafogo e Internacional? Ele acaba de deixar o News Old Boys e está livre no mercado. Use o espaço para o comentário se você gostaria do Vitor Cuesta no seu time do coração sem custos. Tem uma conversa aí também, né? Assim como do Cauã. Estou tentando aqui mais algumas coisas. Foi proposta oficial mesmo na mesa. Se foi, por esse valor aqui você topa, e aí já vem uma resposta que não. Mas realmente o interesse do Como existe. E o Dimarzio, né, que é um jornalista lá de mercado também, ele colocou que eles já têm um outro alvo também para a posição. O Cruzeiro tem a negociação em andamento do Cauã, né? De repente teria que ser uma coisa assim muito fora de propostas bem interessantes para você negociar dois laterais numa janela, né? Por mais que o Cauã, se ele for negociado, ele só vai em agosto, né? Então, mesmo se vender, ele fica aqui. Agora, o Kaique aí não, né? Se alguém comprar, vamos ver se isso vai avançar. Até o momento nada assim significativo. E sobre o Cauã, eu até tentei buscar mais algumas informações aqui, porque se comenta de outro clube interessado no atleta. Ainda não temos mais informação assim para trazer aqui. O fato é que o Borussia segue em cima aí do negócio, tentando fechar a contratação do jogador. Valores, pelo que eu sei, ainda não alcançaram aí 15 milhões de euros. E não acho que vai alcançar isso. Então, se o Cruzeiro vai vender ou não, aí é outra história. Tem o lado do atleta também, né? Que é uma transferência importante, né? Seu primeiro clube na Europa ser o Borussia Dortmund, brasileiro, não é qualquer um que consegue isso não, né? A gente pode pegar aí transferências que foram feitas, mas essa história deve ter alguma novidade aí ao longo dessa semana. O que eu sei é que o Cruzeiro vem tentando, nas conversas, melhorar o máximo que pode, né? Mas também não colocou, ou é esse valor. Por isso que eu acho que o Cruzeiro, ele topa uma venda. Porque se não fosse o caso, né? Você falaria, o meu valor é tal, se não chegar, um abraço para vocês, né? Quando tá ali muita conversa, né? Eu quero isso, quero aquilo, isso, e o percentual. Então, eu acho que o clube tá disposto a avançar nisso. As condições ainda temos que aguardar, Caramujo. Samuca, só uma dúvida. Parece que o contrato dos dois laterais vai até o fim de 27, né? Cauã e Kaique. Tem a possibilidade, ou o Cruzeiro conversa para renovar? Você tem informação sobre isso? Talvez mantê-los por mais tempo? Essa eu não tenho. Inclusive, o meio do ano aí é o máximo, né? Que se deixar entrar no último ano, né? Sim. E aí fica difícil. O Kaique tinha tido uma valorização salarial importante quando entrou o Pedro, né? O contrato foi até 27 mesmo? Pelos sites aqui que a gente olha, sim. Dezembro de 27. Mas desses dois laterais aí, amigos, acho que é consenso que não seria bom para a gente perder nenhum dos dois, né? Seria bom mantê-los ali. Mas, eventualmente, saindo um deles, vocês acham que o Cruzeiro teria uma reposição interna? E se fossem vocês aqui, os diretores de futebol do Cruzeiro, tem algum que você acha que é mais razoável negociar, o Kaique ou o Cauã Prats, caso essa seja a necessidade do Cruzeiro? Emerson, eu acho que é mais razoável negociar o Cauã Prats. Acho importante aproveitar esse mercado que ele já conseguiu tão jovem e atraindo um clube grande do futebol europeu, né? E aí a gente tem que olhar para dentro do contexto do Cruzeiro também. Querendo ou não, não é uma peça
fundamental para o time. O Kaique está à frente, o Kaique é o titular, porque hoje ainda é mais jogador. Isso também tem que ser pesado, né? Eu acho que uma saída do Kaique, tecnicamente, geraria mais problemas do que uma saída do Cauã Pratos, né? Então, eu priorizaria uma saída do Cauã, se é que o Cruzeiro vai encontrar necessidade de venda. Agora, negociar os dois jogadores aí já é algo que não me anima, até porque o mercado não é tão interessante se tratando de lateral, não seria fácil do Cruzeiro buscar. E assim, quando a gente pensa em questão de reposição, acho que dá para repor o Cauã, por exemplo, dentro do que o Cruzeiro tem, né? A gente já falou de bons laterais, de William, que estava no elenco profissional, é um garoto que pode ser muito bem lapidado, tem o Gustavinho também. No caso do Kaique, já seria diferente, né? Porque você teria dois laterais muito jovens e querendo ou não, com um pouco lastro no profissional, mesmo que o Cauã viesse a se tornar o titular. Então, para mim, o caminho é esse. Se tiver que priorizar uma venda, precisa ser do Cauã Pratos. Eu tô com o Caio nessa, né? Se a gente tiver que priorizar uma venda, seria do Pratos, até porque pela idade talvez você consiga um valor aí melhor, né, financeiro, mas eu não sei se é uma extrema necessidade, e acho que não seja uma extrema necessidade do Cruzeiro, mas é uma oportunidade que aparece. E até para o atleta, né? O Samuel comentou algo que é muito importante. Quantos atletas do futebol brasileiro já iniciam a sua carreira em equipes do nível do Borussia Dortmund, né? Não são todos os atletas que têm essa possibilidade, e acho que isso acaba ali saltando aos olhos do atleta. Mas pensando em planejamento, manter o Kaique, que já é um jogador mais experimentado, que já está mais adaptado ao profissional, tanto tecnicamente quanto a questão fisicamente, o Cruzeiro poderia pensar num primeiro momento numa manutenção do Kaique. Mas eu acho que é aguardar o desenrolar e que seja feito melhor para o Cruzeiro, e aí que seja permanência ou que seja uma venda por valores interessantes, mas é necessário agora ter paciência nesse processo. É isso, estou vendo o pessoal do chat falando aqui que se vendesse teria que buscar outro jogador. Falaram do Vinha, que era do Flamengo, que foi para o River Plate. Falaram aqui do Capixaba, né, do Bragantino, que em outro momento foi especulado. Tem gente falando do Gustavinho, tem gente falando do William. São William Fernando, né, o lateral esquerdo do Sub-20. São jogadores promissores, mas vamos ver, né? Vamos ver se o Cruzeiro... O que o Cruzeiro faz. Eu acho que, se for possível, seria legal se o Cruzeiro conseguisse renovar com esses jogadores para valorizá-los e para não correr o risco da gente ter que aceitar uma proposta muito baixa, né? Porque quando aproxima do final do contrato, você perde muito o poder de não, né? Você meio que acaba tendo que aceitar um valor mais baixo para não perder de graça. Agora é hora de falar do Cruzeiro. Cruzeiro que goleou mão cheia no Uberlândia, com casa cheia de novo, quase 40 mil lá no Mineirão, no sabadão. E a sequência, hein? Como é que fica agora a sequência do Cruzeiro depois dessa grande vitória diante do Uberlândia? Rubem Júnior, um abraço pra você, boa tarde. Boa tarde pra você, Pedro. Alô, meus amigos, alô, minhas amigas, aqui do Rádio Esportes da Itatiaia, em especial para toda a nação azul ligada na Itatiaia. Segunda de volta ao batente, porque o domingo foi de descanso para os jogadores do Cruzeiro depois da goleada mão cheia no sábado. Um ótimo público também no Mineirão, 38 mil torcedores marcaram presença para um sábado à noite. A primeira vitória veio em casa depois de uma derrota com o time reserva contra o Pouso Alegre na primeira rodada. E agora o Cruzeiro vai ganhando o corpo, porque depois da estreia da equipe considerada titular, a base que foi comentada também pelo técnico Tite na sua entrevista coletiva, que vai respeitar acima de tudo trabalho que foi feito no último ano pelo técnico Leonardo Jardim. Até dentro disso, daqui a pouco vamos falar sobre a preparação para o clássico que começa hoje na Toca da Raposa. Lembrando, na quinta-feira tem essa prévia, o jogo contra o Democrata Pantera, 6h30 no Mineirão. A expectativa para uma equipe alternativa, mesclada. Mas ainda falando sobre o jogo de sábado, a espetacular vitória que teve 2 gols desse cara polivalente, corredor, está em cada parte do campo. O Christian, ele fala sobre a função, sobre os gols, já estreando com o pé direito no ano, hein, Christian?
Como eu sempre falei, eu sempre fui volante. Acho que o professor Tite já apontou isso também na entrevista. Ele conversou comigo, falou que pode me utilizar como volante ou como ponta direita, que eu fiz muito bem o ano passado. Como eu sempre falei, o Gerson é um cracaço, acho que jogador de seleção, vem para elevar o time do Cruzeiro. Então acho que todo mundo, o Cássio ainda falou no vestiário, para todo mundo estar preparado, que quem entrar vai elevar o time do Cruzeiro. Então é muito, muito importante ter um grande elenco pro restante da competição. Se Deus quiser, a gente vai ter 60, 70 jogos, então vai ter jogos para todo mundo, então todo mundo tem que estar bem para quem entrar decidir os jogos. Obrigado ao Christian. A dor de cabeça pro técnico Tite vai ser muito boa, porque vai ganhando outras opções. Tem o Gerson para fazer a sua estreia. Fica, né, a grande expectativa para essa semana. Depois do Democrata Pantera tem o Atlético. Muito possivelmente o Gerson pode estrear contra o Democrata, pelo menos no decorrer do jogo, para já, né, ir de forma fisicamente falando bem para o clássico. Vamos aguardar. Ele que trabalhou na toca de forma normal no final de semana. É um Cruzeiro que vai pintando em duas frentes, né, Pedro? Teve o time principal no sábado, agora enche o tanque de novo, tem uma mesclada contra o Democrata na quinta-feira e já vivenciando a expectativa para Gerson entre os titulares no próximo domingo na casa do rival. Foi uma grande atuação do Christian no sábado lá no Mineirão, Ale Oliveira. E ele falou aí, né? Sempre foi volante, mas faz outras funções a depender, né, das situações dos treinadores. Como é que você avalia esse início de temporada dos titulares do Cruzeiro? E queria uma palavra especial também sobre esse camarada que é pouca mídia, mas muito futebol. Realmente, e adaptado, né, como ele mesmo falou, né, e eu acho que sendo muito, muito, muito útil, né. Claro, colabora demais no momento defensivo, mas vou te falar, se vira no momento ofensivo, né, claro, não é um atacante, mas ele dá a sua contribuição também quando o Cruzeiro tem a bola. E eu fiquei muito bem impressionado em que pese, evidentemente que o Uberlândia também é uma equipe que vai disputar a Série D do campeonato. Aliás, os caras mandaram embora o Jorge Castilho, né, o técnico do Uberlândia. O time tinha empatado os 2 primeiros jogos, eu acho que normal, né? Você não vai esperar que o Uberlândia atropele os times ali que tem o mesmo investimento que ele, e deu um azar danado de pegar o Cruzeiro titular, né? Primeiro jogo do time titular do Cruzeiro, no Mineirão com muita gente, ele perde, né? E aí fala, você não serve pra nós, porque perdeu pro Cruzeiro de goleada. É o futebol brasileiro, né? Mas enfim, fiquei muito bem impressionado com o Cruzeiro, acho que o time continua com a mesma pegada, com a mesma intensidade, com a mesma dinâmica, e claro, com espaço para evoluir fisicamente, tecnicamente e até taticamente, embora o Tite tenha feito questão de manter o que já estava dando certo, né? Eu acho que isso mostra maturidade, humildade. O Tite não quer ser um protagonista desse time, fala, olha, o meu time tem que jogar desse jeito. Não, ele viu que a formação funcionou dessa forma e ele manteve. Então, acho que foi inteligente do novo treinador do Cruzeiro. E realmente foi uma atuação impressionante. Fico com a impressão que quando a gente fala de competitividade, né, que é um termo obrigatório para quem quer brigar em qualquer competição no futebol brasileiro, eu acho que no caso do Cruzeiro, ô Pedrão, existe também uma competição muito grande para continuar no time titular. Claro que são muitas competições, ele vai girar muito o time, mas o que é o time titular? É nos jogos mais importantes quem sai jogando. E eu acho que o pessoal tá mostrando muita coisa pro Tite para continuar entre os preferidos, né? Então é aquela coisa, os jogadores estão falando pro Tite, não bota no meu não. Alexandre Simões, me conta aí o que você achou dos titulares, dessa história que o Ale falou também, o Tite respeitando, né, uma estrutura que já estava montada desde 2025, Simões. Eu acho que assim, inteligente por parte do Tite, né? De não mexer no que vinha dando certo. Então, eu acho que assim, é impossível a gente fazer o comentário do futebol sem fazer comparações, né? A gente falava agora há pouco, né? Que o Hulk vinha rendendo, jogando em dupla, jogando com liberdade, o São Paulo quis mudar a maneira dele de jogar. O Tite chega e fala, espera aí, pra que eu vou mudar a maneira de jogar do Cruzeiro se deu tão certo? E esse grupo foi qualificado
com a chegada do Gerson, com a chegada do Vidia Real, né? Que a gente não pode deixar de destacar. É um garoto ainda, mas é uma opção. Então, nesse ponto. Agora, em relação ao treinador do Uberlândia, eu acho que ele foi bem demitido. Não pode o Uberlândia encarar o Cruzeiro de peito aberto no Mineirão, deixando o Caio Jorge no mano a mano igual deixou. O gol demorou a sair, né? O goleiro fez pelo menos uns 2 milagres no primeiro tempo ali. O Matheus Pereira não pode ter o espaço que ele teve. Esse time do Cruzeiro, cara, no Mineirão, em determinados momentos, atropelou Flamengo e Palmeiras no ano passado. Não é o Uberlândia do Jorge Castilho que vai chegar aqui e vai peitar. Então, quer dizer, eu acho que foi demitido e bem demitido. É imediatismo? Não é imediatismo, não. Eu acho que ele foi uma espécie de sonhador. Achar que vai encarar o Cruzeiro de peito aberto no Mineirão. Tomou de 5 e foi pouco, tá? Era pra ser uns 8 ou 10. Ele é aquele cara do Maringá, né? Que às vezes sai de lá, voltava pro Maringá, anos e anos. Eterno. Né? Treinador lá do Maringá, fenômeno, Jorge Castilho. É os 10 na área, bicudo pra frente, e pra onde o nariz apontar, e não tem outra tática pro Uberlândia encarar o Cruzeiro no Mineirão. 12:40, eu quero ouvir o Fabrício Guerreiro, eu quero ouvir o Fabrício, ídolo do Cruzeiro, sobre essa primeira aparição dos titulares na temporada de 2026. Foi muito feliz, né, Fabrício? Um abraço, amigo. Boa tarde, Pedro, boa tarde a todos que estão nos acompanhando no Rádio Esportes. Primeira impressão muito boa, Pedro. Eu achei que o Tite já demonstrou algumas coisas que quer colocar do trabalho dele, como a cadência de jogo, né? Já conseguiu colocar ali teve jogada ensaiada. Teve variação de tática também, que achei que, no segundo tempo teve um momento ali que colocou o Caio Jorge pela beirada, colocou o Chico na frente como referência, e eu acho que é uma possibilidade, de repente, dá para jogar os dois juntos em algum jogo. O próprio Christian foi recuado para volante também, que é a função de origem dele. Então teve várias variações aí, ideias de jogo do Tite que eu achei bacana. De colocar a bola parada já tá bem dele também, uma linha alta adiantada que não entra, sabe? Achei bem interessante isso. E reconhecer o que ele tem feito, a humildade dele, de reconhecer quão bom foi o trabalho do Léo Jardim o ano passado, né? Tem muitas coisas ali que dá para ser utilizada ainda, né? Até porque assim, a maioria dos treinadores às vezes chega, você quer colocar tudo uma forma de pensar, de jogo, e zera tudo, não respeita as características dos jogadores, e ele me mostrou assim, demonstrou que quer colocar algumas variações, mas não tirar o que já vinha sendo feito de positivo, né? Como a transição rápida, que foi muito boa, principalmente em jogos fora o ano passado, né? A gente viu vários jogos assim, aproveitando a qualidade do Matheus Pereira e aí colocando a bola em profundidade pro Caio Jorge, que tem essa vantagem da força física, da explosão, de atacar o espaço, e a gente viu assim o Cruzeiro derrotando o Botafogo, entre outros jogos. Manteve essa transição rápida. Tá muito essa primeira impressão foi muito boa, né? Lógico que a gente tem que levar em consideração uma série de fatores, o adversário, enfim, mas já é um bom começo aí, já deu para ver muita coisa do que pode acontecer esse ano. Boa, Fabrício Guerreiro aqui na Itatiaia, Rubem Júnior e a sequência do Cruzeiro, e tem novidade em relação ao mercado, Rubinho. A mercado, a gente trazia informação na última semana a respeito do Cauã, o Cruzeiro que tem, né, algumas propostas para os jovens da equipe, e o Prats estava na mira aí do Borussia Dortmund da Alemanha. O Cruzeiro entende que o valor que é dentro dessa sondagem não entra no perfil que o clube pretende. A Itatiaia também ouvia ontem com o Ale Oliveira na cabine da Copa Itatiaia KTO o Adilson Batista, diretor das categorias de base do clube, e ele chamava a atenção dos processos que estão sendo realizados, citava o próprio Kaique, lateral esquerdo,
E nas últimas semanas, e o Kaique é um dos atletas que mais recebem sondagens, propostas nesse elenco do Cruzeiro, principalmente se tratando de jogador formado no clube. Kaique, 22 anos, estreia ainda com Pesolano em 2023, mas tem um amadurecimento, vai crescendo de produção, atualmente tem 104 jogos com a camisa do Cruzeiro. E o Como da Itália fez uma proposta para o clube que não pretende negociar. Pelo valor que foi proposto, o Cruzeiro ainda não cita a quantia, mas para tirar o Kaique da toca, tem que aumentar a oferta. Lembrando, o Cruzeiro não descarta uma futura negociação, Pedro. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.